Eu espero, no nome de Jesus, que o Senhor hoje fale com a gente, que o Senhor possa ministrar no nosso coração. E o meu desejo, irmãos, hoje é expor algumas verdades que talvez vocês já saibam, mas que precisa ser martelado de novo. São verdades que a gente ouve há muito tempo, principalmente nesse meio, que a gente sempre tem falado sobre a vida da igreja, a gente sempre tem falado sobre o reino de Deus, mas que existe a necessidade de novamente a gente martelar, novamente a gente reafirmar essas verdades para o negócio entrar. Amém? Amém. Recentemente, irmãos, Deus tem colocado uma carga no meu coração, que eu não acredito que seja só uma carga minha, eu acho que se trata também de outros irmãos, né? Referente à vida da igreja. Já tem um tempo, o próprio Daniel está ali, acho que foram 2 semanas atrás, né, Dani? Tu compartilhou aqui. Por aí, né? Mas recentemente Daniel ministrou aqui, Franco tem ministrado aqui, outros irmãos têm ministrado, a gente tem ouvido há anos e agora há semanas, há meses, tem sido mais intenso sobre a vida da igreja. E junto com essa demonstração de palavra que Deus nos dá, cabe a nós também ter uma responsabilidade com isso. Amém ou não? Até porque hoje a gente vive no meio, numa cultura que necessariamente derrubou o verdadeiro significado da igreja. A gente vive numa cultura hoje que, por não entender o que de fato é a igreja, de que a igreja ela ultrapassa estrutura, a gente também deixa de usufruir muitos benefícios, muitas coisas importantes, boas, que Deus quer nos dar por meio da igreja. Sim ou não? Em nome da liberdade também, em nome do talvez um egoísmo. Tá me sabotando aí, só porque eu sou novo aqui. Em nome de uma independência, por algum motivo pessoal, egoísta, a gente vê muitos irmãos, muitas pessoas hoje que escolhem viver isoladas, que escolhem viver sozinhas, é o movimento do Cristo em casa, né? Que creem que viver sozinhas é melhor, ou por algum trauma, ou por alguma dificuldade que teve. O fato é, a verdade não muda. Amém ou não amém, meus irmãos? A verdade é uma só. Então, é um fato que Jesus, ele nunca mudou o evangelho, nunca mudou a verdade para adaptar a nossa vida. Pelo contrário, é interesse de Deus mudar a nossa vida, transformar quem nós somos, né? Mudar as pessoas para que a gente caiba no evangelho de Cristo. Amém ou não amém? E vale destacar, vale lembrar, vale enfatizar, como todos nós já ouvimos, que a igreja, irmãos, é um organismo vivo. Amém ou não amém? A igreja são pessoas. A igreja não é uma instituição. Jesus não morreu para simplesmente plantar uma instituição. Jesus não morreu para simplesmente fazer divisão entre o povo com placas. Jesus morreu por um organismo vivo, por pessoas. Jesus morreu pela noiva de Cristo. Hoje nós somos chamados de corpo de Cristo, mas também nós somos chamados de noiva de Cristo. Então, independente das suas estruturas, independente se um dia isso vai estar no chão, independente se um dia a gente vai estar em outro prédio, o fato é que Deus escolhe evoluir a igreja, desenvolver a igreja através do amadurecimento das pessoas e não do desenvolvimento das estruturas. Tá claro? Amém. Esse amém de vocês me ajuda pra caramba, hein? Então, o fato é que a obra de Cristo em nós consiste em trabalhar no nosso caráter para que a gente chegue ao amadurecimento. Mas que amadurecimento? Colossenses 1 fala, né, que o amadurecimento que Deus espera de nós é que a gente chegue, né, que a gente se encontre à imagem de Jesus. Então, o desejo de Deus, independente do teu status social, independente da tua idade, é levar você a ter um caráter parecido com o de Jesus. Amém ou não amém? É desejo de Deus, tanto de gente nova, tanto de gente mais, não vou falar mais velha, mais perigosa, né? Madura,
madura. É desejo de Deus transformar nosso caráter. E Deus usa algumas ferramentas para isso. E hoje eu quero falar da ferramenta principal que Deus usa para transformar o nosso caráter, que é a igreja. Então, repetindo, a igreja não evolui necessariamente com as suas construções, com o número de recursos que tem. É desejo de Deus evoluir a igreja através do amadurecimento das pessoas. Por isso, irmãos, a igreja é uma figura de família. Por isso que nós somos chamados a família de Deus. Você está sentado num local com um monte de pessoa, um monte de gente diferente de você, com cultura diferente, enfim, diferente. E essa é a graça da igreja. É uma família, compõe uma família de pessoas diferentes, e pessoas, sim, que têm falhas, pessoas que têm dificuldades, mas é assim que Deus nos leva ao amadurecimento, através das diferenças. A gente tem a excelente oportunidade de exercer o amor, de exercer a paciência, de exercer, né, a tolerância, né, o suportar quando a gente lida com pessoas diferentes da gente, né, quando a gente lida com pessoas de criações diferentes. Eu estou casado, vou fazer um ano, semana que vem, graças a Deus, tá ali. Um ano casado, graças a Deus. Heloísa, Deus foi bom com a Heloísa, né, Heloísa? Glória a Deus. E o fato que todo mundo fala, né, que quando você casa, pode ser aquela mil e uma maravilha, mas são duas pessoas diferentes, né? A gente nem é um pouco diferente, né, Heloísa? Duvido. E aí, cara, a gente no relacionamento, o pessoal acho que se eu não me engano foi uma frase de Martim Lutero, que diz que um ano de casado santificou ele mais do que 10 anos de ministério, um negócio assim. Mas isso é bom demais, tá, gente? Para a galera que é solteira aí, é bom demais. Se você quer ser parecido com Jesus, saiba que isso vai te ajudar com certeza. A melhor ferramenta, né? Trabalha bem, né, amor? Trabalha bem pra caramba. Mas eu estou citando esse exemplo por quê? Porque são pessoas diferentes e é na convivência que a gente vai acertando, é na convivência que a gente vai evoluindo. O Deraldo falou que já vai chegar aos 30 anos de ministério, né? Quanto tempo de casado? 42 anos. Isso é maduro demais. É vivido, é maduro demais. Em nome de Jesus eu vou chegar, a gente vai chegar, né? E o fato é que na igreja é a mesma coisa. A igreja é um conjunto de pessoas diferentes. E a graça é essa, gente. A graça é exatamente essa. Olha que coisa maravilhosa. Jesus morreu por um povo que não está dividido por muro, por um povo que não está dividido por cultura, por língua. Apesar de ter coisas diferentes, a gente é um no mundo inteiro. A gente canta uma música direto aí que a igreja sobreviveu. A igreja talvez seja a única coisa que sobrevive a colapso mundial, a guerra, porque a igreja é um organismo vivo. A igreja está viva. E a igreja manifesta a presença de Deus. Amém? Baseado nisso, eu lembro, por exemplo, Daniel falando de alguns benefícios. Se a gente não entende o verdadeiro significado, né, da igreja, se não entra na nossa cabeça, porque assim, conhecimento é uma coisa que todos nós temos. Teoria é uma coisa que todos nós recebemos. Mas existe a necessidade da gente ter uma revelação profunda acerca daquilo que a gente já sabe. Se a gente não tem uma revelação de fato do que é a igreja, da vida de igreja, de como eu tenho que ser igreja, a gente deixa de usufruir muita coisa. Muita coisa. Eu lembro, por exemplo, que Daniel ele citou, umas semanas atrás, alguns benefícios. Não sei se vocês lembram. Sei quem estava aqui. Estava? Todo mundo estava, né? A maioria. Ele citou, por exemplo, que viver a igreja nos encoraja. Num mundo onde a gente ouve tanta coisa, onde a nossa fé é tão provada, né? Um mundo onde a gente é tão desafiado a permanecer confiando em Deus, a permanecer descansando no Senhor. A igreja é um organismo vivo que nos encoraja a olhar para quem? Para Jesus. A igreja também, eu lembro que ele fala que um dos benefícios de você viver a igreja é que você é cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala, né, que a gente é cheio do Espírito Santo, não sei se vocês lembram, falando entre nós os salmos, hinos e cânticos espirituais. É óbvio que Deus deseja encher a cada um de nós
baseado no nosso sacerdócio, na nossa casa, né? No tanto que a gente busca intimidade com Deus, mas ele afirma que se tem um modo para nos encher do Espírito Santo é estando junto, é congregando, é falando entre nós, entre vós, mas entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. E hoje, especificamente hoje, é desejo meu, do meu coração, expor para a gente aqui 2 benefícios, talvez que não tenha sido falado. Eu vou melhorar, não vou mudar o benefício, né? Vou deixar o benefício com o Daniel. Vou pegar 2 verdades, então, sobre a igreja, que se a gente colocar em prática, a nossa vida alavanca, a gente começa a crescer. E para isso eu queria usar como pano de fundo o texto de Lucas. Se você está com Bíblia aí, se você tem Bíblia no celular, eu não vou nem falar para abrir a Bíblia, acessa comigo aí. Lucas 24, versículo 13, a gente vai ler até o 35. Esse texto de Lucas, ele é bem conhecido, inclusive. Não sei quantos de vocês conhecem aquela passagem sobre o caminho de Emaús. Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, minha mãe, que daqui a pouco vai ver essa ministração mais tarde, duvido que não vai ver, ela cantava uma música antiga. Eu fui mostrar para essa garotada, essa nova geração, me chamaram de velho, eu tendo 23 anos, me chamaram de velho. É uma música da Alda Célia, se eu não me engano, com Kleber Lucas. Vocês conhecem? Emaús? Graças a Deus, obrigado. Não tem nenhum novo que não conhece, né? Vocês estão se acusando, gente. Misericórdia. Essa música, inclusive, quando eu ouvi essa música, eu tenho um carinho especial por ela. Ela me chamava muita atenção pro texto. Eu acho que eu também tenho um carinho especial por esse texto, porque durante a minha juventude eu ouvia essa música e me chamava a atenção, enfim. E eu quero ler com você Lucas 24, 13. NVT, beleza. Vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. 16. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. No 17, Jesus se aproxima e lhes pergunta: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Jesus pergunta: que coisas? Óbvio que sarcasticamente. E Cleopas responde: as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Responderam eles. Ele era um profeta de palavras, de ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel, e isso tudo aconteceu há 3 dias. O versículo continua e diz assim: algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo, hoje bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não ouviram. 25. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, em outras versões está nécios e tardos de coração, né? Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. E aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já está tarde. E Jesus foi para casa com eles. No 30, diz assim, quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro:
não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Recentemente eu recebi um convite para ministrar no Congresso de Jovens e o tema era qual? Emaús. Os cara foram até carinhosos comigo porque me deram subtítulo, me deram versículo de reflexão. Ou seja, se eu fugisse do tema, não tenho desculpa, né, para fugir do tema. E o versículo que eles me deram, na verdade, é um versículo que desse texto mais chama a atenção e normalmente a gente pega e ignora talvez as outras partes. Né? O versículo que eles me deram é: disseram ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras. Só que se você ficar preso só nesse versículo, talvez você perca alguns princípios que Deus quer nos falar sobre o corpo nesse versículo. A Bíblia fala que esse acontecimento rolou 3 dias após a morte de Jesus. Então você pensa, o Rio de Janeiro é grande, por mais que seja pequeno no Brasil, no todo. A gente está falando de Jerusalém. A gente está falando de uma cidade que talvez seja o bairro de Campo Grande, que é um bairro gigantesco. Então, uma notícia, por exemplo, como essa, era uma notícia que corria toda a cidade. A Bíblia fala que eram 2 seguidores de Jesus, eles estavam saindo de Jerusalém, indo em direção a Emaús. A Bíblia vai falar que eram 11 quilômetros, então você já calcula comigo que eram algumas horas. Quem é bom de geografia, uma vez me disseram que 11 quilômetros talvez seja de Campo Grande para Realengo, eu não sei direito. Mas vocês que sabem podem me confirmar. Mas, no fim das contas, eram horas e esses 2 seguidores estavam andando. A Bíblia fala que Jesus ele aparece a esses 2 seguidores, os 2 estavam entristecidos, vai falar porque eles tinham a esperança de que Jesus fosse o Messias que restauraria Israel, só que já era o 3º dia e nada tinha acontecido, Jesus tinha morrido, né, e nada mais tinha acontecido. A Bíblia vai falar, irmãos, no versículo 19, que esses 2 homens sabiam quem era Jesus. Como seguidores de Jesus, provavelmente eles viram tanto Jesus ensinar, como viram também milagres. Eles sabiam, eles tinham bagagem para falar quem era Jesus. E provavelmente eles reconheceriam Jesus quando ele chegasse. É assim ou não é? E fora isso também, mesmo se eles não fossem seguidores, eu acho que não existiria ninguém ali naquela época em Jerusalém que não ouvisse falar de Jesus, do que Jesus fez, de quem era Jesus, enfim. Só que o versículo 16 diz que mesmo eles sabendo quem era Jesus, mesmo eles sabendo o que Jesus fez, os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. É engraçado que no nosso tempo acontece a mesma coisa. A gente vive num país, irmãos, de mais de 85%, né, de pessoas, uma população brasileira, que se declaram cristãs. A gente tem de tudo aqui, mas majoritariamente os cristãos, eles pesam no país. Não é à toa que os políticos agora, eles, como estratégia política, eles querem apoio dos cristãos. Por quê? Porque o número de votos também é gigantesco. Porque, em peso, as pessoas que se declaram cristãs, que têm fé em Jesus, são milhões, milhões. E sabem descrever. Você chega para pregar para alguém, para o pessoal que faz evangelismo de rua por aqui, cara, normalmente você vai falar de Jesus, uma pessoa que não está afim de ouvir, que ela vai falar para você, já conheço. Vai falar para você, não, eu já sei, eu já caminho, eu já acredito. Normalmente é assim. Teve uma vez que eu fui fazer um evangelismo lá no Parque Leopoldina, se eu não me engano. Eu não sei se alguém avisou para esse cara, mas eu estava indo na direção dele. Antes de eu chegar, assim, uns 3 metros, ele já falou, não, eu já conheço, valeu. Saiu. Nem tive oportunidade. Então, na mesma hora que eu entrei, eu já saí, porque é um fato. As pessoas, inclusive, usam como argumento para se defenderem. Oi? É isso aí. Talvez nesse dia eu não estava tão arrumado, né, Henrique? Mas o fato é que hoje, inclusive, muitas pessoas usam até esse argumento de que já conhece, de que já caminha para se defender de quando tem que ouvir a verdade, de quando tem que ser confrontado. Eu digo isso porque a gente vive também numa cultura, irmãos. A gente tem filme, a gente tem novela, a gente tem programa de rádio, tudo falando da história de Jesus, tudo proclamando sobre os feitos de Jesus, né? Se você não conhece,
É só acessar lá a Record que tu vai ter a Bíblia toda lá, que o pessoal agora está produzindo. Mas apesar disso tudo, assim como esses seguidores de Jesus conheciam, tinham caminhado e os olhos deles estavam fechados, assim acontece também conosco. Em grande parte, a gente às vezes se assessoria, se baseia num conhecimento que a gente tem teórico, mas de fato falta ainda uma revelação. Falta ainda algo para a gente ver. Talvez você conheça Jesus, talvez você encare Jesus baseado simplesmente numa frequência que você tem nas reuniões, uma frequência que você tem na igreja dos lares, mas talvez Jesus ainda não é visto, revelado para você. Porque é desejo de Deus que o reino de Deus chegue a cada homem, a cada mulher. Amém ou não amém? Isso aconteceu comigo. Apesar de eu ter a flor da idade de 23 anos, eu passei grande parte da minha infância, da minha juventude, cara, acreditando, confiando de que eu conhecia de fato Jesus. Até pela criação que eu tive. Ouvia sobre Jesus a minha vida toda. Eu já falei, se não me engano, falei até num podcast lá com os irmãos de Cabo Frio, cara, que parte das minhas disciplinas era ler a Bíblia. Então não tinha como, até não querendo, eu conhecia, eu sabia que era Jesus, mas faltava ver o reino de Deus. Eu lembro que eu tive uma experiência de uma revelação de fato do reino de Deus, do governo de Jesus, na época que eu tinha mais ou menos 15 anos ali, 16 anos. É um fato que às vezes a gente passa anos na nossa vida confiando, acreditando de que de fato a gente viu Jesus, mas ainda falta uma revelação, porque o ver Jesus, ele é acompanhado de uma vida transformada. Amém? O texto fala que eles seguiram viagem com Jesus e Jesus começa a ensiná-los. Jesus começa a falar, desde Moisés, dos profetas, sobre ele mesmo, falar do que o Filho do Homem veio para fazer isso e tal, reafirmou, né, o porquê que ele veio, e a Bíblia vai continuar dizendo de que eles, mesmo assim, não reconheciam Jesus no caminho. Né? Depois eles vão afirmar, esse texto fala, né, que não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho, nos explicava as Escrituras. Então, o fato é que a exposição da palavra, né, a exposição das Escrituras no nosso coração, com uma revelação profunda do Espírito Santo, né, com uma luz profunda, ele produz fé. A Bíblia fala em Romanos 10:17, diz assim, ó, Paulo fala, portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo, a palavra de Cristo. Então, o fato é que, quando a gente ouve, quando a gente é exposto às Escrituras, quando a gente é exposto à palavra, existe uma produção de fé em nós. A palavra não volta vazia, você crê nisso? Então, um fato é também, eu creio que, independente da performance, de como a gente fala, se a gente comunica bem, quando a palavra é exposta, a palavra, por ter o poder da palavra, ela não volta vazia, ela produz fé. Ela tem um efeito. Então, quando ela é comunicada, ela sim tem um poder, assim como esses seguidores de Jesus, de arder o nosso coração, de quebrantar a gente, de quebrar a gente. Mas apesar da palavra produzir fé em nós, ela ainda assim também não é garantia, irmãos, de que a gente viu tudo. Então, o fato é, você pode até conhecer Jesus. Você pode conhecer até, inclusive, o que Jesus fez por você. Os atributos de Deus, a obra, o ministério de Jesus. Você pode ter até contato com a palavra, diariamente, através de louvor, palavra cantada, através de oração. Mas ainda assim, meu irmão, minha irmã, isso não é garantia de que a gente viu tudo. Não é garantia de que a gente foi revelado de tudo. E entra talvez na terceira verdade. A Bíblia fala que quando Jesus ele faz como quem iria seguir viagem, os seguidores chamam ele, sem saber que era Jesus, para ficar na parte da noite na casa deles. E no versículo 30 de Lucas, vai dizer que quando estavam à mesa, ele tomou o pão, abençoou e depois partiu e lhes deu. E no versículo 31 vai dizer o seguinte: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Meu irmão, meus irmãos, da mesma forma que na passagem de Emaús, quando os discípulos sentaram à mesa, partiram o pão e os olhos deles foram abertos, Deus hoje escolhe fazer através da igreja. Quando a gente fala de mesa, quando a gente fala de partir o pão, a gente fala de uma figura da igreja.
A Bíblia não fala que uma figura da igreja, aquele versículo, que se 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu vou estar presente. E é legal que esse versículo não fala que ele estará presente ou esteve, ele diz que ele está presente. Mas onde é que ele está presente? Quando eu era mais novo, eu achava que Jesus ficava circulando no salão, passeando. Mas a Bíblia está apontando para a igreja. Está falando de nós. Jesus se faz presente porque ele está presente dentro de nós. E é na reunião do corpo, é no ajuntamento das pessoas, é na mesa, é no partir do pão, que ele se faz presente. Isso é uma figura da igreja. Então, os seguidores de Jesus, o fato é, não reconheceram Jesus no caminho, né? Não reconheceram Jesus quando eles expuseram as Escrituras, eles só reconheceram Jesus quando eles sentaram à mesa. A palavra, irmãos, ela gera fé e ela é útil. A palavra, Paulo vai falar que ela produz, ela é útil, ela é eficaz para consolar, é eficaz para repreender. A palavra tem poder. Você diz amém ou não? A palavra é uma coisa eterna, né? Então, as pessoas que Jesus curou, um dia voltaram a ficar doentes, morreram. As pessoas que Jesus ressuscitou, um dia também voltaram a morrer. Só que Jesus fala que tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele proclamou, a Bíblia vai falar que o céu e a terra vão acontecer o quê? Vão passar, mas as minhas palavras não passarão. A palavra é eterna, a gente precisa crer nisso. Ela gera vida, ela gera esperança, mas hoje Deus escolhe seguir revelando o seu Filho, na mesa, através do partir do pão, através da igreja. Você diz amém ou não? Se antigamente Deus achou por bem manifestar os seus feitos, a sua vontade, a sua palavra pelos profetas, e depois por Jesus, hoje eu quero que você entenda que é responsabilidade nossa manifestar essa vida, manifestar a vontade de Deus. A igreja, ela tem essa responsabilidade. A igreja, ela tem essa missão. 1 João fala que quando nós andamos na luz, nós temos comunhão. E o contrário também. A gente só tem comunhão, né, quando tem luz. O fato é que quando a gente senta à mesa, quando a gente vive a igreja, existe uma porção de Deus, uma porção de revelação, de entendimento acerca de Jesus, do reino de Deus, da vida de Jesus, por meio dessa comunhão. Amém? Baseado nisso, eu falei que eu queria falar duas verdades, dois benefícios. Eu quero falar baseado, inclusive, nessa passagem de Emaús. A Bíblia fala que quando eles sentaram à mesa, os olhos deles foram abertos. Sim ou não? Os olhos deles foram abertos. Então, a primeira verdade, talvez, que eu queira abordar e enfatizar aqui, é de que a vida da igreja faz, sim, com que a gente tenha uma revelação de Jesus. É assim, irmãos, a igreja, ela tem uma responsabilidade tanto para fora, né? Em 1 João fala de que ninguém viu a Deus, se não me engano, é 1 João 4,12, diz que ninguém viu a Deus, né? Franco até citou isso na semana passada, mas se nós amarmos uns aos outros, né? O que vai acontecer? O amor de Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Então, assim, ó, ninguém lá fora viu a Deus. Jesus vai falar na oração de João 17, né, creio eu, de que é na unidade do corpo, é na vida do corpo que as pessoas vão crer que ele foi enviado por Deus. Então, as pessoas vão dar credibilidade na união do corpo. Então, o fato é, a igreja tem uma responsabilidade de manifestar Jesus para fora, mas a igreja também tem uma responsabilidade de manifestar Jesus para dentro. Existe uma frase, eu acho que ganhou, inclusive, mais ênfase, mais força na nossa geração. Isso começou lá para 1968, 9. Eu estou falando do movimento feminista, né? Que, inclusive, é um movimento hoje muito emblemático, polêmico, né? Foi deturpado também. Mas existe uma frase que esse movimento usa justamente para poder justificar uma autonomia, uma liberdade do próprio corpo, né? Em nome desse empoderamento, em nome desse lance doido de eu governo a minha vida, eu não preciso de ninguém, eu posso tomar conta da minha vida, existe a frase famosa que se chama meu corpo, minhas regras. Alguém aqui não ouviu essa frase alguma vez na vida? Então, creio que todos já ouviram. Essa frase é usada como sinônimo de rebeldia, de rebelião, de uma revolução, né? Uma revolução que o pessoal chama de sexual, uma revolução, uma revolução, o nome é esse mesmo, né? Sexual, de liberdade, enfim.
todo esse lance todo. Mas essa frase também pode ser usada para a igreja. É desejo de Deus, meu irmão e minha irmã, de verdade manifestar a vontade dele no nosso meio. Jesus, ele precisa ser visto em nós como Senhor da igreja. Então pode ser usada também uma frase por Jesus: meu corpo, minhas regras. Que é desejo de Deus que o corpo dele seja completamente comprometido com a vontade de Deus. E Jesus, ele dá ênfase a isso. Estatisticamente falando, Paulo cita Jesus como Salvador apenas 3 vezes. Quem diz isso é Jorge Mitian. Só que no Novo Testamento aparece Jesus como Senhor mais de 300 vezes. Você vê que existe uma ênfase no Novo Testamento, uma ênfase dos apóstolos em enfatizar Jesus como Senhor. A Bíblia fala em Romanos 10, 9, diz assim, se confessares com a tua boca que Jesus é Senhor e creres no teu coração que ressuscitou dos mortos, a Bíblia vai dizer que você é salvo. Para Jesus, de fato, ser o nosso Salvador, querido, ele primeiro precisa ser o dono das nossas vidas. Você diz amém ou não? Não tem como Jesus te salvar de alguma coisa se você ainda decide, se você ainda insiste em governar a tua própria vida. Irmão, isso é muito prático, é muito real no nosso meio. Porque às vezes a gente vive uma vida automática, achando que a obra de Deus já foi concluída em nós, só que não percebe que o comando ainda da nossa vida está nas nossas mãos. A gente ainda não se rende. Como é que eu sei, por exemplo, que eu ainda governo a minha vida? Quando eu sou presidido pelas minhas emoções, sou presidido pelas minhas reações, quando eu percebo que não existe ainda uma presidência de Deus. A gente gosta de usar aquela figura de um carro, por exemplo. Eu lembro, isso daí vocês não podem contar para o meu pai, mas eu lembro que eu fiquei meio traumatizado depois de andar com ele de carro. É um cara que anda muito de carro, tá, gente? Hoje, inclusive, a Luísa me elogiou, disse que eu sei dirigir legal. Eu sei que ela está querendo fazer o lance dela aí, me agradar, né? Porque sabia que eu ia falar que eu estaria sob pressão. Oi? É primeiro ano de casamento, depois muda, né? Depois que tem filho, então, né? Esquece do marido de ver. Eu lembro, por exemplo, que eu fiz uma viagem com a minha família, uns anos atrás, eu era novo, lá para São Paulo de carro, né? E aí eu lembro que na volta a gente passou por Seropédica, sabe? Quando a gente volta de São Paulo, existem alguns caminhos, né? Naquela época não existia a questão do arco metropolitano, então a gente tinha a obrigação mesmo de voltar por Seropédica. Eu lembro que estava de noite, estava chovendo, a rua estava sem nenhuma sinalização. Sabe aquele dia que estava difícil, limpador não limpa nada, o negócio é mais água do que carro. E a gente vindo devagar. De repente, a gente é surpreendido no meio da rua, um senhor que estava bêbado, e a gente chapa o cara. E aí eu lembro que eu estava no meio ali, eu só vi o cara aproximando, achei que era uma visão, um vulto, tudo, pufa. O cara voou por cima do carro, caiu do lado. Eu não sei se foi sorte nossa ou azar, que a gente estava em frente a um policial, né? Mas as pessoas que estavam perto testemunharam a nosso favor, porque já tinham advertido esse cara que estava doidão, passando do lado do outro. Vai ter algum carro que vai te pegar, e a gente foi premiado da noite, né? A gente pegou o cara. Graças a Deus ficou tudo bem com ele. Mas eu lembro que depois desse dia eu fiquei tão em choque, achei que meu pai tinha matado, achei que meu pai ia ser preso, eu era novo, fiquei desesperado, que eu simplesmente já não conseguia mais descansar. Não conseguia. Dormir, tem os mais habilidosos que conseguem dormir em todo lugar, né? O pessoal que trabalha consegue dormir em trem, o pessoal vendendo lá, gritando no teu ouvido, você em pé, o cara consegue dormir no trem, consegue dormir no ônibus. Eu não tenho essa capacidade. Isso, para mim, é uma capacidade de Deus mesmo, entendeu? Para mim, não é qualquer pessoa, não. Eu não tenho essa capacidade. Depois desse dia, dormir no carro, quando alguém estava dirigindo, era difícil demais. Eu não conseguia descansar, ficava tenso. Cada freada brusca eu ficava desesperado. Meu Deus, vai matar alguém. Ficava desesperado. Piorou o negócio, ô Modesto. Eu lembro do exemplo seu, que você fala do avião, do piloto, né? De que a gente consegue descansar no avião sem conhecer o piloto. Qualquer erro do piloto pode ser fatal. Mas piorou quando eu quase caí de avião minha vida é só guerra. É Deus querendo me amadurecer. Foi qual ano, Heloísa? Tu lembra? Início de 2020, olha isso. Início de pandemia, né? Já não bastava a pandemia, eu quase caí de avião. Eu lembro que eu fui viajar numa missão
estava sozinho, né? Eu fiz conexão em Guarulhos e o meu voo iria ser para a Bahia, para atender os irmãos lá na Bahia, na parte da noite. E, coincidentemente, o meu voo pegou um finalzinho de um ciclone. Então, é aquele negócio. Eu já tinha meio receio de andar de carro com outras pessoas. Isso anos depois, né? Principalmente com algumas pessoas, irmão, que tratam nossa alma também. É complicado. Mas nesse dia do avião, cara, minha fé foi totalmente testada, provada. Eu lembro que foi na parte da noite, eu estava na parte assim da janela, olhando a asa estava igual uma gelatina, o tempo todo queda livre. A gente arremeteu no total de 5 vezes. Eu lembro que era para eu estar em Vitória da Conquista também. Às 11 da noite, eu fui chegar às 2 horas da manhã em Salvador. E meu celular, obviamente, lá em cima tu não consegue falar com ninguém, então estava todo mundo achando, né, que eu tinha morrido. Eu também, por algum momento, achei também que ia, né? Só que eu achei uma coisa interessante, Modestinho, porque eu estava na janela, tinha um senhor no meio e uma senhora na ponta. Mas um senhor mesmo, da idade do meu avô, assim. O avião, o tempo todo, queda livre. As pessoas chamando aeromoça e tal, e eu desesperado, suando, segurando a poltrona ali, desesperado, confessei todos os pecados, inclusive até os pecados que eu nem lembrava que eu tinha feito, eu inventei para confessar na hora lá. E aí eu lembro que eu olho para o senhor do lado, o senhor estava com o bocão aberto, dormindo. É óbvio que eu achei que o senhor já tinha partido, cutuquei o senhor lá para ver, ele deu umas acordadas e tal. E eu, cara, meu Deus do céu. E por incrível que pareça, irmãos, ele tinha acabado de sair de um transplante de coração. Eu não acreditei. Então, provavelmente tinha sido efeito de remédio, estava sedado. Sei que a filha dele, que já era também uma senhora, na ponta, ela me olhava. O que está acontecendo contigo? Eu não sabia que era crente, né? E aí ela, na hora, assim, eu recebi um versículo, exatamente aquele versículo de Jesus no barco, né? Jesus no barco, os discípulos lá. Meu Deus, vamos afundar, vamos afundar, vamos afundar. E Jesus dormindo. Eu olhava para aquele senhorzinho e falava, deve ser Jesus do meu lado. Deve ser Jesus. E eu lendo aquele versículo, tentando ministrar no meu coração, tentando ministrar que eu não iria cair, que eu não iria cair. E a senhora me viu na aflição. Uma senhora, era para estar com mais medo que eu, né? Eu fiquei com uma vergonha depois disso. Ela virou assim, se a gente cair, essa tua inquietação, esse teu desespero aí vai adiantar no quê? Por que você não dorme? Por que você não descansa? Aí me lembrou do versículo. Eu sabia que Jesus estava trabalhando ali no meu coração em relacionado a tudo isso. E a verdade que eu queria puxar para vocês, estou contando essas histórias todas, é que na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes a gente, em nome da nossa força, em nome da nossa independência, a gente não permite Jesus guiar o nosso carro, a nossa direção. Às vezes a gente até permite, mas fica desse jeito. Fica desse jeito. Fica com medo. Ai, cuidado com o buraco. Ai, cuidado com isso. A gente, no fim das contas, a gente luta para ter o controle na nossa vida. Sendo que se Jesus, ele é mais do que teu Salvador, se ele é teu Senhor, a proposta de Deus para nós, para mim e para você, é que a gente deixe a condução, deixe o volante das nossas vidas, deixe ele governar. Deixa ele governar. Até porque ele sabe o destino, você não sabe. Você vai pegar o carro, nem sabe para onde está indo. Ele sabe onde ele quer te levar e ele já passou por esse caminho. É um orgulho nosso achar que a gente tem poder, né, intelectual ou poder de sensatez de achar que o nosso caminho, que a nossa direção é mais eficaz e é mais seguro que Jesus. Sendo que a proposta de Deus nunca foi salvar a nossa vida apenas do pecado, apenas da morte. A proposta de Jesus é salvar a nossa vida de nós mesmos, da nossa direção, do nosso governo. Então, é um fato. A igreja nos fala isso. A igreja, ela manifesta isso. Deveria manifestar. Uma outra verdade, já indo para o final, é que a Bíblia fala que eles, sentados à mesa, voltando para o pessoal de Emaús lá, sentado à mesa, eles, após Jesus ter aberto os olhos deles, viram Jesus, Jesus desaparece. A Bíblia vai falar que eles imediatamente se levantam. Como é que está o texto? No 31 ou 32, não lembro. Mas a Bíblia vai falar que eles imediatamente se levantam e voltam para Jerusalém.
Aí você pensa assim, os caras acabaram de chegar de Jerusalém, ficaram horas andando, provavelmente já era de noite, porque eles convidaram Jesus para sentar à mesa com eles porque já estava ficando tarde. Ou seja, não era legal ficar viajando a pé num lugar que não tinha poste de luz, não tinha eletricidade. Então, era perigoso, podia ter no meio do caminho, né, ladrões, assaltantes, né, alguém que poderia fazer alguma maldade. Mas eles ficaram tão incendiados que eles viram o mestre deles ressurreto, eles ficaram tão incendiados que isso daí impulsionou com que eles levantassem imediatamente. Eu nem sei se eles terminaram de comer. E imediatamente voltassem a Jerusalém para proclamarem. E a verdade é que a vida da igreja, a vida na mesa, compartilha para nós que nós temos uma missão. Você diz amém ou não? O fato de você enxergar Jesus, o fato de você ver Jesus, tem que te impulsionar ao ponto de você, sem medir segurança, ao ponto de você, sem fazer muito cálculo, ser incendiado por causa e para uma missão. Nós temos uma missão. Existe uma frase que eu gosto muito que diz que no reino de Deus, ninguém é promovido acima do posto de servo. Então, meu querido, se você faz parte da igreja, se você faz parte do corpo de Cristo, saiba que você tem uma missão. Você tem uma responsabilidade. Nós fomos chamados para ser igreja, para ser filhos, mas a palavra vai falar que nós fomos enviados para fazer. Em Mateus 28, 18, Jesus vai chamar na grande comissão e diz assim, toda autoridade me foi dada, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Essa ordem que ele deu não é para quem tem talento, essa ordem que ele deu não é para quem é mais maduro, essa ordem que ele deu é para a igreja, é para mim e para você. Não é desejo de Deus que a gente gaste anos da nossa vida simplesmente sentando na cadeira de consumidores, de só ouvir, de só repetir, de só ser teórico. Se a vontade de Deus é que a gente pratique não só a doutrina de Jesus, mas que a gente também pratique nesse serviço. Nesse serviço. E, querido, eu quero te falar nessa manhã que parte do teu desenvolvimento, parte do teu amadurecimento, parte do teu crescimento espiritual está totalmente atrelado ao teu nível de comprometimento com esse serviço. João 15, 2, Jesus diz assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais fruto. Jesus falou isso porque só tem sinônimo de saúde, de algo saudável, quando existe esse desenvolvimento, quando dá fruto. E o fruto, é óbvio que não fala só de serviço, o fruto fala também da virtude, do caráter sendo transformado, mas é a vontade de Deus também que haja uma limpeza em nós, uma podagem, uma poda para que a gente alcance mais e mais frutos, porque frutos são aquilo que glorifica a Deus. Você pode dizer amém? E é um fato que é que ninguém está 100% maduro, pronto para poder servir, mas é chamado de Deus para que eu e você, a gente sirva o nosso irmão. É assim que Jesus também ele vai ser visto, vai ser revelado. A mesa, o partir do pão, ele manifesta Jesus através do serviço dos irmãos. Através do serviço dos irmãos. Ninguém está 100% pronto. Eu lembro também que quando eu fui casar, aquele negócio de medo, de insegurança, não sei se eu estou pronto, não sei se estou pronto, não sei se eu estou pronto. Comecei a entrevistar um monte de gente, né, que tinha casado há pouco tempo. Né? Vem cá, tu está pronto? Tu estava pronto? Gente também que estava sendo pai, né, de primeira viagem. Vem cá, tu se sente pronto? 90% das pessoas, vou ser melhor, 99% das pessoas falou para mim que não estavam prontos. E a verdade é essa. Eu estou usando a linguagem de casamento, porque está fresco, né? 1 ano agora. Mas, por exemplo, eu acredito que ninguém se sente 100% pronto para ser pai e mãe. Né? O que acontece? É no processo que a gente vai adquirindo confiança. É no processo que a gente vai amadurecendo. É ou não é? Eu não estava pronto. Eu achava que eu ia dar um monte de furo na hora de pagar a conta, entendeu? Hoje eu não consigo esquecer dela. Né? É um fato. Mas o processo amadurece a gente. O processo amadurece a gente. Então, a gente, como igreja, a gente também tem que parar de olhar para nós, no sentido de eu não estou pronto, eu não tenho capacidade, e se entregar de fato. Porque quando a gente se entrega a Jesus, ele se torna o nosso Senhor, a gente também começa a se comprometer, até inclusive com aquilo que Deus quer que a gente faça. Porque enquanto você olha também para a tua capacidade, enquanto você olha para aquilo que você acha que pode dar, ou a tua performance, você também deixa de abençoar o teu irmão. Então,
duas verdades para martelar no nosso coração, meu irmão e minha irmã, para nessa manhã a gente relembrar e meditar. Deus, Jesus, espera ser visto através da igreja. Você diz amém? Jesus, ele deseja ser visto. Se a igreja vive, de fato é um organismo vivo e é saudável, é natural que vai mostrar Jesus, tanto como Senhor, como também como alguém que conta com a gente para um serviço. Quando a gente senta à mesa, a gente entende que Jesus tem que ser o nosso Senhor, que a gente tem que estar debaixo do governo de Jesus, mas a gente também entende que a gente, por causa disso, tem uma responsabilidade em servir. Então é um desejo de Deus, meu irmão. É um desejo de Deus que a gente desfrute dessa mesa. Hoje o meu objetivo aqui não é trazer uma palavra que toque no teu coração ou que te emocione, mas é trazer verdades. Porque, como eu disse, a palavra não precisa de performance, a palavra não precisa de tom de voz, a palavra por si só, ela entra nos nossos corações e ela faz o efeito que Deus quer. E a minha oração nessa manhã, no nome de Jesus, é que Deus mais uma vez martele no nosso coração. Você que um dia se envolveu com o trabalho, você que um dia serviu o corpo, mas por alguma decepção, por algum problema, por cansaço, porque às vezes cansa, fazendo a nossa força também cansa, parou de servir, parou de cooperar, parou de se envolver com outros discípulos mais novos, parou de pregar. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus conta com você. Deus conta com você, independente da tua idade, independente do que você acha se é capaz ou não. Deus conta com você. Não estou falando que a igreja, que a gente, que os pastores contam. É Deus que conta com você. Você tem uma missão. Eu quero te animar no nome de Jesus a também você não viver das glórias passadas, porque às vezes a gente tem a tendência. Eu fiz muito para Deus, e a gente fica, né, sendo nostálgico, fica se elogiando pelas conquistas passadas. Deus conta com você e não conta ontem. Deus conta com você hoje. Deus quer ver uma igreja viva. Deus quer ver uma igreja que avance. Um corpo saudável é aquele corpo que se movimenta. Se você é corpo de Cristo, mas está parado, se você é um corpo de Cristo, mas você não produz, mas você se coloca somente numa cadeira de consumismo, numa cadeira de que eu vou receber e não faz nada, esse corpo ele não desenvolve, você compromete o seu crescimento. E a vontade de Deus é que todos nós cresçamos e desenvolvamos a imagem de Jesus. Você diz amém? Não existe, irmãos, desenvolvimento no corpo de Cristo sem unidade, sem vínculo. Jesus nos chamou, né, para viver uma vida conjunta, para viver uma vida de mesa, como meio de nos santificar. Não acha que você vai alcançar uma estatura de varão perfeito, estatura de Cristo, andando sozinho, sem expor a tua vida, sem se permitir que você seja tocado, porque isso fala mais do orgulho do que de humildade. Porque Deus achou por bem santificar o homem relacionando a igreja, relacionando ao corpo de Cristo. Então eu quero te dizer nessa manhã, no nome de Jesus, a Bíblia fala que Deus dá graça a quem se humilha, mas resiste a quem é soberbo. Se tem uma forma da gente crescer, se tem uma forma também da gente experimentar esse desenvolvimento, se tem uma forma de Deus ter aquilo que Ele espera de você, é a gente se colocando numa posição também de exposição para ser tocado pela igreja. Quem anda sozinho, irmão, anda em péssima companhia. Quem acha que pode, de verdade, administrar, né, a própria vida ou viver uma vida sem uma sujeição, uma vida isolada, está enganado. Está enganado, porque não fui eu que disse isso. O próprio Jesus falou. É no corpo, é na igreja, é no toque, é nas diferenças que eu sou abençoado, que eu cresço. Então, no nome de Jesus, eu quero te animar também a isso. Você que nos visita, não sei se tem algum visitante, quero te animar a também você entender a igreja como uma família, como um corpo que quer cuidar de você. Uma família que quer te levar para perto de Jesus, para próximo de Jesus. É uma família em qual você pode olhar, mesmo vendo falha, mesmo vendo dificuldade, você pode ver Jesus. Porque talvez os crentes sejam as únicas pessoas que sabem que são imperfeitas, mas que precisam de um Salvador. Eu quero te animar nessa manhã, em nome de Jesus, a voltar a esse pensamento, a meditar, a refletir nisso. Você diz amém ou não? A gente tem alguma oração aí em formato de música?
formato MP3. Você diz amém? Vamos ficar de pé? Ficar de pé para parecer que está acabando. Eu espero, queridos, em nome de Jesus, que por mais simples que sejam essas verdades, elas tenham um efeito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa seguir falando conosco. Que o Senhor possa seguir ministrando no nosso coração. A importância da igreja, da importância que existe, que a gente se exponha a esse cuidado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor siga ministrando no nosso coração. Começa a orar, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Começa a ministrar, deixa Deus falar com você. Eu creio que Deus já está falando. Pai, no nome de Jesus, se o teu Espírito Santo não trouxer vida, Senhor, essa palavra, Deus, não vai ter proveito, Senhor, nenhum. Pai, o meu pedido, Senhor, nessa manhã, Deus, nessa tarde, no fim desse dia, Senhor, é que o teu Espírito Santo, Senhor, possa seguir ministrando nos nossos corações, Deus. Se existe, Senhor, algum irmão aqui, Deus, de coração fechado, Senhor, magoado, ressentido, Senhor, que ainda não entende, Senhor, ainda não discerne o valor do corpo, Pai, eu quero te pedir, Pai, nessa manhã que o Senhor possa trazer um profundo quebrantamento, Senhor. Senhor, uma profunda contritez, Senhor, de coração, Pai. Que possa restaurar, porque o Senhor nos chamou para viver em unidade, Senhor. O Senhor nos chamou para viver, Senhor, em novidade de vida, Senhor. Pai, nos revela, Senhor, a preciosidade que é, Senhor, viver em família, Senhor. Nos revela, Senhor, o teu reino, Senhor, por meio da tua igreja, Senhor. Que o teu reino venha sobre nós, Pai. Que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas, o Senhor da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, traz um profundo, Senhor, entendimento, Senhor, um profundo apelo nos nossos corações acerca do fim dos dias, Pai. E que existe uma necessidade, Pai, para a gente, Senhor, se enganjar, se envolver, Pai, com o serviço. A tua palavra fala, Senhor, Pedro nos diz que ele não só esperou a vinda de Jesus, mas ele apressou a vinda de Jesus, servindo, pregando, levando as boas novas, trabalhando para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã, Pai, possa ser plantado em nós um senso de urgência, Senhor. Um senso, Senhor, de responsabilidade, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que a gente não seja, de fato, Senhor, terras, Senhor, que recebem a palavra, mas são sufocadas, Senhor, pelas preocupações dessa vida, mas que são simplesmente, Senhor, distraídas, Senhor, pelos desejos, Senhor, pelo entretenimento, Senhor. Mas, Pai, que essa semente, Senhor, encontre, Senhor, raiz profunda, Pai, e germine, Pai. Em nome de Jesus, para a tua glória, a gente possa dar fruto, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.